Muito bem, Regis Queiroz, estamos aqui na TV Cuiabá recebendo em nossos estúdios o secretário estadual de comunicação, jornalista Kleber Lima, ele que veio fazer também uma visita de cortesia à TV Cuiabá e ao portal odocumento.com.br. Secretário, boa tarde, é um prazer receber o senhor aqui na TV Cuiabá. Boa tarde, Max Suez, boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores da TV Cuiabá, que eu acabei de dar entrevista em rádios também agora pela manhã. Estou com o ouvinte na cabeça, né? É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, essa polêmica toda envolvendo a questão de uma denúncia do promotor de justiça Mauro Zac sobre grampos clandestinos no Estado. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o nosso público, nosso telespectador, como é que se deu toda essa situação que, de um certo modo, atingiu o governo do Estado. Max Suez, é muito oportuna a sua pergunta, porque há muita desinformação e uma grande confusão no ar sobre esse assunto. Primeiro, é preciso deixar claro que as denúncias são graves. Graves. Foi apresentada uma denúncia ao governador Pedro Táxi no dia 8 de outubro de 2015. O governador despachou essa denúncia no dia 14 de outubro de 2015 para o Ministério Público investigar. E no dia 27 de outubro daquele ano, de 2015, 19 dias depois de ter recebido a denúncia, o GAECO arquivou essa denúncia. Essa denúncia, Max Suez e aos seus telespectadores, ela dizia que poderia estar havendo, através de uma investigação que a Polícia Militar fazia lá no presídio de Sinop, a inclusão de pessoas que não tinham relação nenhuma com fatos ilícitos dentro de pedidos de escutas ilegais, de escutas telefônicas, né? Isso seria ilegal. Porque você não pode, isso é o que chamam de barriga de aluguel, pegar uma pessoa de bem que não tem nenhuma relação com aqueles fatos ilícitos e inseri-la numa lista de suspeitos que deveriam ser interceptados. Esta denúncia foi arquivada pelo promotor Marco Aurélio, que à época coordenava o GAECO, por não ter encontrado ali, segundo o despacho dele, nenhum indício de que aqueles crimes teriam sido cometidos. Pois muito bem, isso nós estamos falando de datas de 8 de outubro, que o governador recebe a denúncia, dia 14 ele manda para o Ministério Público e no dia 27 o Ministério Público arquiva. Tudo isso em 2015? Tudo isso em 2015. A primeira observação que eu faço é o seguinte: se o governador tivesse qualquer receio dessas denúncias, se ele tivesse qualquer envolvimento no caso, ele jamais teria mandado isso para o Ministério Público investigar. Isso é básico. E ele mandou para o Ministério Público investigar e o Ministério Público arquivou aquela denúncia. O secretário promotor Mauro Zac alimenta na mídia e na denúncia de que não houve um empenho do governador na investigação. Qual é a opinião do senhor? Não, são fatos, não é nem problema de opinião. Não compete ao governador investigar. Tem que despachar isso para alguém, né? A autoridade que tem essa responsabilidade. Quem investiga crimes das polícias é o Ministério Público. O governador, conhecedor das leis como ele foi procurador da República durante 15 anos, foi procurador de Estado lá no Estado de São Paulo durante vários outros anos, ele conhece de leis. E ele mandou a denúncia para o Ministério Público investigar. O problema que surgiu, Max Suez, é que nesta denúncia lá de Sinop, nenhuma das pessoas que hoje são apontadas como vítimas de supostas interceptações clandestinas constavam daquela denúncia. Uma segunda denúncia que o promotor não apresentou ao governador, mas sim, um ano e meio depois, à Procuradoria da República, é que daria conta dessas pessoas que hoje, políticos, advogados e jornalistas, etc., que teriam sido escutadas ilegalmente, mas o documento que consta nessa denúncia, nós já checamos lá no governo, ele tem um protocolo que é falso, que não é válido. O protocolo, isso eu mostrei aqui para a televisão, vocês têm acesso aos documentos, o protocolo que... Está no ar, inclusive, agora, secretário, as imagens. Ah, muito bom. Este documento que consta num ofício, que não existe cópia, inclusive, lá na Secretaria de Segurança Pública, essa numeração de protocolo se refere, na verdade, a um ofício da Câmara Municipal de Juara, um município lá na região noroeste do Estado, reivindicando obras da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, né? Então, esta é a grande confusão que existe, e eu preciso deixar claro, a bem da verdade e em respeito aos cidadãos mato-grossenses, aos seus telespectadores, que esta segunda denúncia não foi encaminhada ao governador do Estado, ao contrário do que afirma o promotor em entrevistas. Nós, até hoje, não conhecemos a denúncia oficial
porque ela não foi entregue ao governo, e sim na Procuradoria da República, lá em Brasília, e nós ainda não conseguimos ter acesso a essa denúncia. Mas tem muita coisa mal explicada nessa denúncia. Por exemplo, na primeira denúncia, o promotor Mauro Zac foi orientado pelo governador que, por se tratar de um assunto sigiloso, reservado, que ele despachasse junto ao secretário de governo do Estado, que é o secretário José Arlindo, que está no governo até hoje. E, inclusive, os documentos comprovam que o secretário José Arlindo recebeu a denúncia no dia 8 e no dia 14 o governador encaminha. Já esta segunda denúncia, que não foi encaminhada ao governo, mas o protocolo que consta nela, o promotor teria protocolado no protocolo geral com destino à Casa Civil. Ora, se ele já sabia qual era o endereço, qual era o caminho para entregar essas denúncias ao governo, por que ele usa um caminho diferente? E no dia 14, eu chamo a atenção para essa data, porque o dia 14 de outubro de 2015 é exatamente o dia que o governador despacha a primeira denúncia, e única que nós conhecíamos na época, para o Ministério Público, e pede ao próprio Mauro Zac para levar a denúncia até o Ministério Público. Então, ele já tinha conhecimento da decisão do governador de mandar a denúncia, que é grave, eu repito, é grave a denúncia, para o Ministério Público investigar. Ele poderia ter encaminhado esta segunda denúncia, que, inclusive, você pode ler no ofício, que ele diz que ele está encaminhando documentação complementar. Se ele está complementando a primeira denúncia, ele tinha que ter entregue ela no mesmo lugar que ele entregou a primeira, para o secretário Zé Arlindo. Ou, no mínimo, ter encaminhado direto ao Ministério Público, uma vez que já era de conhecimento dele a determinação do governador para encaminhar, né, essas denúncias ao Ministério Público. O que nós esperamos com bastante tranquilidade é que todos os órgãos que já determinaram a investigação desse caso apurem a veracidade da denúncia. Até agora não há comprovação de que qualquer pessoa tenha sido escutada ilegalmente, não há essa comprovação, né? O GAECO já veio a público dizer que lá no guardião deles não foi feita essa ilegalidade, e é bom registrar que a PM só tem acesso ao guardião do GAECO, ela não tem acesso a outro guardião, né? A esse equipamento que faz as escutas, ela só tem acesso ao do GAECO. Se lá não foi feito, é preciso que a investigação aponte aonde que foi feito. E se ela foi feita em algum guardião que não é oficial, isso não é responsabilidade do Estado. Aliás, Max Weiss, tem mais pontas soltas nesse assunto. Por exemplo, algumas pessoas que até apareceram no Fantástico, né, como vítimas dessas interceptações ilegais, elas teriam sido interceptadas ilegalmente durante as eleições de 2014. Antes da gestão do governador Tax. Em 2014, o Pedro Tax era senador da República, ele não era governador. Não pode ser atribuída a ele a responsabilidade por qualquer ato do Estado se ele não era governador, né? E isso as pessoas estão deixando de informar, eu não sei se por não ter a informação ou se na má-fé. O que nós sabemos é que essa denúncia que não foi entregue ao governador, hoje é vazada, né, em linguagem jornalística, é você pegar um pedaço dela, dá para um jornalista, pega um outro pedaço, dá para outro jornalista, sangrando o governo, para tentar comprometer o governo com algo que o governo não tinha sequer conhecimento. Mas, secretário, o promotor diz que só se ele estivesse louco, usando uma camisa de força, para não ter um protocolo. Ele mostra um segundo protocolo, uma segunda denúncia. Qual é a opinião do senhor sobre esse assunto? Não é opinião, novamente, é fato. É fato. Qual é o fato? Este segundo protocolo, nós já demonstramos que é fraudado, ele não é verídico, porque com a mesma numeração, data e horário, o que foi protocolado e tramita, tem todos os passos da tramitação lá no sistema do governo, é esse ofício da Câmara de Juara. Eu só quero dizer o seguinte, assim como o promotor alega que não é louco de apresentar um documento falso, eu também digo a mesma coisa. O governador de Estado, que é a maior autoridade no âmbito do governo do Estado de Mato Grosso, também não é louco de fazer uma alegação sabidamente inverídica. Nós checamos essa informação, inclusive é necessário que, durante as investigações, que o próprio protocolo do governo do Estado seja periciado, para que não reste dúvida. O interesse do governo de Mato Grosso, nesse momento, o interesse do governador Pedro Tax, é que nenhuma denúncia relacionada a este caso fique sem apuração. É importante que seja apurado, mas a gente faz um apelo para a opinião pública, para a imprensa, inclusive, para tomar cuidado com essas plantações, com esses vazamentos seletivos que estão sendo feitos, antes que haja conclusão das investigações.
né? As investigações hoje estão sendo feitas pelo governo do Estado através de 2 inquéritos, um na Delegacia Fazendária e outro na própria Polícia Militar. O Ministério Público Estadual está investigando o caso, o Ministério Público Federal está investigando o caso e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também está investigando o caso. Então, é muita instituição junto, é muita autoridade junta investigando um assunto para que ele não seja revelado, ao final, qual é a verdade, né? E, sendo revelada a verdade, comprovando-se a existência de grampos ilícitos e identificados os responsáveis, a posição do governo de Mato Grosso é que todos eles sejam punidos na forma da lei, sem poupar ninguém, porque o governador Pedro Táxi e o seu governo não têm compromisso com o malfeito e muito menos com o malfeitor. Secretário, inclusive, suscitou-se a possibilidade do afastamento do secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Lesco. Isso está descartado até porque não tem nenhum elemento que chegue nele até agora. Absolutamente. Essa é outra plantação que fazem, né? Me parece que tem aí alguns agentes muito determinados a demitir determinados secretários do governo e se esquecem de que a prerrogativa de nomear e exonerar secretário é do governador. E o governador já deixou claro isso publicamente, que ele não vai exonerar secretário por fofoca. Havendo comprovação de culpa de qualquer membro do governo, ele será punido na forma da lei. Mas não havendo, ele não pode ser punido. Isso seria uma injustiça com quem quer que seja. E, no caso dos militares, todos eles serão, todos os nomes de militares que foram citados nesse caso, serão devidamente investigados por meio de um inquérito policial militar, que já tem, inclusive, um presidente de inquérito definido, que é o coronel da reserva Denésio Pio, que é um coronel muito sério, muito reconhecido pela sociedade pelos relevantes serviços que prestou a Mato Grosso. Ele, inclusive, está sendo revertido ao serviço ativo novamente para poder presidir esse inquérito, e é quando concluir o inquérito, que tem 40 dias de prazo para ser concluído, com mais 20 dias de prorrogação, se for necessário, e a partir disso ele volta para a reserva novamente. Repito, o governo do Estado de Mato Grosso, o conhecimento que ele teve da única denúncia que chegou até o governador, ele tomou a providência que lhe cabia, que era mandar para o Ministério Público investigar, e neste segundo caso, embora ele não soubesse à época, agora que tomou conhecimento, também já determinou as medidas necessárias para se investigar, e qualquer irregularidade que seja constatada, os responsáveis serão punidos, a sociedade não precisa ter dúvida disso. Para aproveitar a oportunidade de fechar o assunto, secretário, o senhor que está com a gente aqui, antes desse episódio de grampo, até a denúncia da JBS em nível nacional, o governo vinha numa agenda positiva de crescimento. Pela experiência que o senhor tem como gestor, como é que está Mato Grosso? Sai dessa crise, sai maior ou está feia a situação mesmo? Então, Mato Grosso sobreviverá à crise, como vem sobrevivendo. A crise não é de agora, a crise assola o país há pelo menos 3 anos. Mato Grosso tem dado mostras de vitalidade. O governo não parou em função dessas denúncias e não vai parar, não pode parar, porque as pessoas continuam precisando de saúde, de educação, de estrada, de segurança pública, né, de cultura, e o governo não vai parar. Agora, é evidente, e talvez seja esse o principal prejuízo dessas denúncias, da forma que elas são apresentadas, de forma até irresponsável, porque, repito, estão fazendo vazamentos seletivos aí com um propósito exclusivo de prejudicar desafetos dos denunciantes, né, de comprometer esse ritmo, né? Mas nós já vamos retomar a nossa agenda positiva, porque o que Mato Grosso e os mato-grossenses precisam é disso, é de trabalho, de resultado, e nós costumamos dizer isso, nós temos dito isso, né? Quando a transformação acontece, o resultado aparece, né? E tem aparecido, como a imprensa e a sociedade mato-grossense têm constatado. Obrigado, secretário. O senhor tem um tempo para as suas considerações finais. Eu que agradeço, dizer à sociedade mato-grossense que o governo continua firme no propósito de conduzir Mato Grosso para um estado melhor do que aquele que o governador pegou. Não conseguiram até hoje envolver o governador em denúncia de corrupção, agora estão inventando outras denúncias para tentar manchar a honra deste homem, que é uma pessoa de bem, que é reconhecido mundialmente pelo seu talento no combate à corrupção e ao malfeito, que é o Pedro Táxi. Então, vamos levar isso em consideração, né, de que aqueles que não têm o compromisso de governar se ocupam hoje em atrapalhar quem tem essa missão de fazer melhorias para o Estado de Mato Grosso.
Tá aí, vocês acompanharam então o secretário de Estado de Comunicação, jornalista Kleber Lima, aqui no Comando Geral, prestando todos os esclarecimentos, né, com transparência à sociedade mato-grossense. Voltamos agora diretamente com você, Regis Queiroz.